Olá, eu sou José Pinto e você está no canal de testes. Vamos dar uma olhadinha num problema, tá, que eu tenho observado, tá, nos podcasts e também vamos dar uma olhada como que a gente pode resolver este problema do podcast. Vamos ver como nós podemos trocar as vozes deste podcast e vamos ver por que está acontecendo de o podcast feito pelo Notebook LM não estar obedecendo as instruções normalmente. Então, de vez em quando, estamos tendo alguns podcasts em inglês. Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Algumas vezes nós estamos dando instrução para o avatar e ele continua insistindo em fazer o notebook em inglês, ok? Então esse é um problema, tá? Que você pode acabar amanhã ou depois se defrontando com esse problema, tá? E aí você vai ter que dar um jeito de resolver, ok? Baseado nesse tipo de questão, eu então comecei a procurar algumas soluções. E uma das soluções que eu encontrei foi em um blog de um americano, onde ele estava propondo troca de vozes. Eu vi troca de vozes, tá? De um espanhol. Ele também fez, tá, o podcast em espanhol e depois ele estava propondo, tá, a troca das vozes do podcast. Por quê? Porque as vozes, algumas vezes, vamos dar uma olhadinha na voz, para depois eu comentar. Bom, esse podcast é o podcast da entrevista do SynthD ID, que é o identificador de fake. Vamos escutar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um assunto que está dando o que falar no mundo da tecnologia. O SynthD. Essa nova ferramenta do Google promete identificar se um conteúdo, tipo um texto, podcast ou até vídeo, foi criado por inteligência artificial, imagina. E para nos ajudar a desvendar esse mistério, temos aqui uma especialista de peso diretamente do Google. Bem-vindo ao Deep Dive. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre o SynthD. Para a gente começar, vamos direto ao Esse podcast, a voz vai variar várias vezes. As pessoas ficam tão encantadas com o fato de poder ter um podcast em português, uma entrevista e tal, principalmente porque este aqui você vai perceber que ele é diferente de todos os podcasts que você já viu essas pessoas apresentarem. Eu vou botar mais um pedacinho dele. O que é o SynthD, afinal? O SynthD, bem, é como uma marca d'água digital, sabe? Invisível pra gente, mas os algoritmos conseguem detectar. É uma forma de identificar conteúdo gerado por IA, tipo textos, áudios e vídeos. Então quer dizer que a IA deixa tipo uma assinatura secreta que só as máquinas conseguem ler. Exatamente. Essa assinatura a gente chama de marca d'água. É inserida no próprio conteúdo quando ele é criado. Interessante. Mas como isso funciona na prática? Digamos, num texto. Como se digmarca um texto que foi feito por IA? Imagina que a IA está escrevendo um texto. Durante o processo, o SynthD influencia a escolha das palavras, sabe? De forma sutil. Bom, primeiro que você já deve ter percebido que este podcast não é igual ao podcast que todo mundo está mostrando para você. Esse podcast é uma entrevista, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu montei 3 vezes esse podcast até conseguir fazer esse modelo. O que é esse modelo? Não é um bate-papo, é uma entrevista, está? Então, tem um entrevistador e um especialista do Google, que na realidade é uma mulher, e ela está sendo entrevistada a respeito do SynthD. Então, o que acontece? Ele vai fazer as perguntas e ela vai responder as perguntas. O podcast tem 17 minutos, gente. Eu não vou fazer ninguém passar pelo dissabor de ficar aí vendo, mas esse podcast, ele é uma entrevista. Poderá estar
No canal de testes amanhã ou depois, eles são 17 minutos de entrevista. Mas, como vocês já perceberam, a voz dela mudou de novo. Olha só. Criando um padrão que a gente não percebe, mas o algoritmo sim. Então, mesmo que o texto pareça normal pra gente, ele tem essa marca secreta. É como um código secreto embutido nas palavras. Isso mesmo. E o mais legal é que essa marca d'água é resistente. Então, o que acontece? No começo, ela tem uma voz que fica uma voz meia masculina. E agora ela já está com uma... Então, ela vai dar, durante esses 17 minutos, ela vai variar um pouco a voz e ele também. Pouca coisa, mas vai. Como que a gente controla isso? Bom, então agora nós vamos ver como que a gente pode controlar este tipo de ocorrência. Muito bem, como é que nós vamos fazer para trocar as vozes? Quando a gente salva o áudio, a gente vai ter que pegar e fazer dois trabalhos, tá, que eu já mostrei. O primeiro trabalho é você levar esse áudio para dentro do Clipchamp e ficar com o áudio lá, fazer então com que o Clipchamp mostre todo o texto do áudio, tá? Ok? Isso aí é normal, faz o captation, ok? Então lá dentro, ou seja, as legendas. Então pede para legendar o vídeo e aí você, dentro da legenda, você vai selecionando, eu mostrei isso, tá pinçando o que é o homem e o que é a mulher, e aí você vai separando o áudio entre o que fala o homem e o que fala a mulher. 17 minutos. Bom, eu acho que isso aí vai levar um cadinho do tempo para separar as vozes, tá? Em 17K, 4, 5, 6, isso vai dar muito trabalho. E então eu vou mostrar uma forma mais simples. A outra forma, que também é possível de fazer, é você pegar, por exemplo, o Audacity e separar lá, cortando, picando, botando, tirando a voz masculina e depois tirando a voz feminina e criando dois arquivos de áudio. Também é possível fazer, mas eu também acho muito complicado. Tá? Então, o que acontece? Essas fórmulas, elas são fórmulas que nos deixam, assim, atarantado com a quantidade de trabalho que isso vai poder dar. A outra forma é você pegar o áudio daqui, salvar este áudio, porque você pode pegar e baixar este áudio, e subir este áudio como uma fonte. Tá? Então, você pode pegar, vir aqui no notebook, pegar aqui e subir mais uma fonte. Então, você entraria nele, na entrevista, e você sobe mais um. Você vem para dentro do notebook, tá? Que é o Synth ID. Você vem aqui, tá? E fala para ele que você quer colocar mais uma fonte. Então, você pode vir aqui e adicionar a fonte por aqui, ou começar por aqui, entendeu? Vindo para cá, e aí você pode acessar a conversa, tá? E por aqui não dá. Realmente eu me enganei. É só por aqui mesmo, você adiciona. Quando você adiciona a fonte, você vai buscar esse áudio que salvou e vai vir para cá. Tá aqui. Este áudio, ele virou o quê? Um texto. Tá? Me desculpe, viu, gente? Eu achei que dava para fazer. Eu vi uma outra forma, mas agora não me recordo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive, tá? Que é um Deep Dive, é um mergulho. Então, você tem o texto aqui, tá? Então, tá aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um assunto. Obrigado pelo convite, é um prazer. Tá aqui, ó, e aqui já tá Synth ID, mas é porque ele fala isso, tá? E aí você, se eu seleciono aqui, automaticamente dá um highlight aqui, tá? Para quê? Para eu poder começar a fazer um diálogo em cima desse áudio aqui, tá? Então tá aqui, ó, tá aqui o áudio e aqui tá o áudio inteirinho, todinho. Você pega este áudio de 17 minutos, seleciona e põe ele num arquivo TXT. Ok? E como é que eu vou identificar quem que é a mulher e quem que é o homem? Bom, aí agora é que nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso, né? Lógico, evidente.
Bem, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o processo, mas nós não vamos usar áudio de 17 minutos, né? Faz favor. Então nós vamos usar ali o João Comediante, tá? Porque o João, a gente tem ele em inglês e a gente tem o João Comediante em português, tá? Não é tão longo assim, são ali coisa de 3 minutos, acho que é. Mas nós também não vamos usar 3 minutos, porque ninguém quer ficar doido, tá? Eu falei para vocês que a gente pode, então, separar o áudio usando o Clipchamp ou usando o Audacity e também a gente pode estar usando o Capwing para fazer a tradução e ele separa as vozes na tradução, tá? Só que ultimamente eu andei olhando lá o Capwing para poder fazer a separação e eu encontrei alguns problemas. Mas a solução que eu tenho é uma solução tupiniquim, tá? Que eu vi um cara fazer e eu fiz duas. Também tem duas alternativas, tá? Ele mostrou uma e eu vou mostrar duas, ok? É isso aí que você vai ver aqui agora. Como trocar este áudio e outra. Você pode também ver o áudio, o vídeo do espanhol, que é do Javier Mitihana, tá? Então, o Javier, ele mostra lá, você pegar isso aqui, gravar, pegar a gravação que salvou, essa gravação você levar para dentro do Eleven Labs pago, e aí ele tem uma área ali que ele vai fazer a troca das vozes, tá? Ele tem a inteligência artificial que vai conseguir identificar as vozes e fazer a troca automática, mas precisa pagar. O que eu vou mostrar, você não vai pagar nada. É tudo 0800. Então vamos dar uma olhada, João, o comediante. Então a gente vai fazer o quê? Está aqui, ó, João, quando você pegar o guia aqui está o João. Então, para carregar a conversa, vamos carregar a conversa do João. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurando dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece, de fazer compras no supermercado. Então, como vocês já viram, porque tem inclusive o vídeo, tem o podcast do João Comediante dentro do canal, que de comédia não tem nada, mas é um trabalho, gente. Eu espero que as pessoas que tenham visto João Comediante tenham entendido que é um teste, é um trabalho. Não é um stand-up. Se fosse para fazer um stand-up, eu criava um stand-up de piada. Não tem nada. O ChatGPT cria isso para mim, o Claude cria, o Perplexity cria. Pronto, criaria. Tá? Mas não, é um trabalho. É a amostra de um trabalho, de uma técnica, de alguma coisa que pode ser usado para várias outras. Então aqui nós vamos selecionar, tá? E aí vocês não vão ver, porque eu vou colocar aqui o arquivo, tá? Do João, o comediante. Muito bem, como eu falei para vocês, vocês não veem, porque o que acontece? Quando a gente faz isso, abre uma segunda tela e, infelizmente, eu estou gravando com o Canva e o Canva não mostra a segunda tela. Mas está aqui o João Comediante. Então, o João está aqui, né? Então, ó, vamos lá, vamos ouvir um pedacinho de novo. Preparados para mais um mergulho profundo. Preparados para mais um mergulho profundo? Então, vamos dar uma olhada aqui, vai abrir. E aqui está o nosso João, tá? O textinho do nosso João. Preparados para mais um mergulho profundo? Está aqui. Hoje a gente vai se aventurar no dia a dia. Então, esse texto, a gente copia esse texto e transforma ele, né? Copiou ele e copia ele para dentro de um notepad. Então, nós vamos ter ele inteiro. E aí, nós vamos pedir para um utilitário fazer a identificação das pessoas que estão neste texto. Ok? Perfeito? Então vamos lá, vamos ver isso. Bem, muito bem, antes de criarmos a nossa alternativa, a nossa solução, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui tá, eu subi aqui o lip sync com Kling, tá? Então, ação com IE, especificamente nas novas funcionalidades do Clean. Sim? O Clean. E a grande estrela do momento é o Lip Sync.
que promete sincronizar os lábios dos avatares com qualquer áudio, tipo, dar vida para suas... Então, veja, eu acho que já tem vídeo meu com o Kling, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui agora, vou selecionar o arquivo, vou subir o arquivo do Kling, tá? O MP3 do Kling, tá? Então, eu vou subir, ok? Subindo o Kling em português. Eu acredito que seja este Kling aqui, tá? Que é o Kling em português, ele está subindo aqui. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Que é o full, ok? Kling vídeo em português. Então, tenho quase certeza que é esse, dá um minutinho. Bem, gente, é só efeito de explicação, tá aqui, ó. Aqui, ó, o trecho apresentando o diálogo e tal, já é outro, tá? Então, deixa eu colocar o correto aqui, tá? Esse aqui não é o correto, então eu vou remover essa fonte, tá? E vou colocar a fonte correta. Ok, agora tá a fonte correta, tá? Então, tá aqui. E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho e tal? Porque tem outro, eu fiz vários, tá? Fazendo o teste. Então, aqui, ó, e aí, pessoal, prontos para... Então, tá aqui, clean, é o clean, na realidade é cling, né? Então, você vê que aqui tá errado, tá? Ok? Então, eu peguei, copiei esse texto, esse texto aqui inteirinho e gravei um notepad, no notepad. Aí, eu vim para cá, que foi o que o americano me ensinou. Descript. Entrando no Descript, eu fiz minha assinatura no Descript Free, porque o Descript ele tem a conta paga e a conta gratuita. A conta paga dele, veja, então tá aqui, vamos dar uma olhada no preço. Ele tem o Robist, tá, que ele vai te dar aí 10 transcrições. A conta gratuita, para você começar, ele te dá 1 hora para você testar. Em 1 hora de texto, gente, é 1 hora de vídeo. O nosso podcast aqui do Clipchamp, aqui do notebook, desculpe, tá? Ele tem aqui 8,5 minutos. Então, eu peguei, fiz um sign-up aqui, vou mostrar para vocês. E aqui está o projeto, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada no projeto. Muito bem. Aqui você pega entrando dentro do Descript, colocando o texto ali, ele vai, ó. Roberto, e aí, pessoal, prontos para mais um mergulho? E aqui tá, Linda, Clean. Roberto, é o Clean, né, que na realidade é Kling. E ele separa para você, tá? Aí porque eu botei o nome, tá? Então, a gente pega, coloca o nome e aí ele vai pegar e vai fazer isso aqui para a gente, ok? Então, você vai carregar aqui no projeto, tá? Você vai pegar aqui, vai entrar no projeto, vai criar um projeto novo, tá? E ao criar um projeto novo, você vai aqui, ó, ele tem o Write, que é para quê? Para você editar, tá? O Roberto e a Linda, tá? E aí você tem os speakers. Ou você pode criar até um terceiro speaker, ou seja, você pode pegar este podcast e colocar uma terceira pessoa e você inventar. Ah, como que eu faço isso? Leva para dentro do ChatGPT, mostra para ele e fala o que você quer fazer. Pronto. Não tem muita dificuldade hoje, gente. Ok, bom, voltei aqui, tá? Então tá aqui o lip sync do Kling, tá? 8.49. Onde eu aprendi isso? Com esse Harold Mansfield. Harold Mansfield Notebook Guide. Então, ele aqui, ele não ensina a mudar para outras línguas, tá? Mas ele vai ensinar a gente a customizar o nosso podcast com vozes customizadas e edição de conteúdo. Como eu mostrei para vocês, você pode criar um novo personagem e você também pode editar. Às vezes, aquele Kling que está escrito daquele jeito é para que a voz que vai fazer, né, vamos dizer assim, a IA que vai falar, ela não vai ler Kling como Kling. Então, há essas adaptações que eu também faço, às vezes, já mostrei várias vezes. Então, tá aqui,
Tá? Então, como é que ele faz? Uma conta Google, o Descript, o Eleven Labs, ele mostra o Eleven Labs. Para mim, o espanhol aprendeu aqui, tá? Porque aqui ele vai direto para o Creator Plan do Eleven Labs, e aí é pago, nós não vamos pagar nada, porque não tem essa história. O canal de testes, toda vez que pode evitar que a audiência tem algum tipo de custo, o canal de teste vai mostrar sem custo. Então tá aqui, tá? Então vai gerar e tal, ele mostra como é que é, tá? Explicação meio rasteira, porque o objetivo dele é outro. Então ele tá aqui, você vai salvar o seu podcast. Se não tiver contento, você deleta e vai criando até ele criar um que fique do jeito que você quer, tá? Tem esses negócios. Então, por exemplo, você bota ele para fazer o podcast em português com as instruções. Ele não fez. Você pega, vai lá e deleta. Vai e faz de novo, vai e faz de novo. Até porque ele pode ter, ele é uma inteligência artificial. Ele pode cometer erro. E aí, tá aqui ó, o script, ele vai explicando. Então, tá aqui. Você vai pegar, ó, ele vai ensinar, tá? Então, ó, você vai entrar no script, ele fala aqui que a conta grátis, tá? Ou a mais barata, você vai ter condição de fazer seus trabalhos. E aí ele, ó, customizando, tá? Então, como é que é? Você vai subir no projeto dentro do Descript, tá? O áudio, tá? E ali você vai falar para ele vai perguntar para você nomear o homem e a mulher, e aí ele vai criar aqui. Então, você vai criar um novo projeto aqui, tá? Eu tenho esse projeto aqui que eu errei, tá? Então, você clica aqui, nós vamos fazer junto aí, ok? Se eu cometer erros, já vou pedindo desculpa. Eu criei um aqui, criei um errado e criei um certo. Eu estou para mostrar como faz isso já tem tempo, tanto que o Descript eu treinei semana passada, tá aqui, ó, 15h40 de hoje, foi a última vez que nós vimos, mas isso aqui foi criado no dia 25 de outubro, ok? Então foi semana passada que eu criei esse projeto, foi quando eu aprendi a fazer isso aí, né? E eu ia passar, mas em determinados momentos eu me chateio, tá? Porque dá muito trabalho estudar, aprender e gravar. Estudar e aprender não dá muito trabalho, mas dá muito trabalho pegar depois e passar esse conhecimento aprendido para outras pessoas, porque eu não tenho mais a didática que eu tinha quando eu tinha 30 anos, que foi quando eu dei aula. Depois eu parei, tá? Eu não continuei dando aula, tá? Eu me aborreci e parei de dar aula há muitos anos atrás. Eu dei aula até os 31, eu tinha 30, hoje eu tenho 69, vou fazer 70 já, aí estou na bica dos 70, entendeu? Então, aí aqui como é que é? Tem o projeto, tá? A gente então vem aqui, dá um new project, tá? Então é um áudio, não é vídeo, nós vamos criar um projeto de áudio, tá? Então aqui a gente vai pegar o projeto, tá? E vamos fazer o quê? Nós vamos subir aqui, tá? O projeto do João. Ok? Então a gente sobe o João, tá aqui, tá? A gente vai colocar, ó, ele vai perguntar qual é o speaker name e eu vou botar Roberto, tá? Eu posso colocar outro nome, tá? E no speaker 2, tá? Ele vai detectar o speaker 2, tá? Will notify quando a detection is complete, ok? Então vamos ver, tá? Ele às vezes demora um pouquinho, tá? A gente dá um done aqui, tá? Porque tem que nomear, tá lá, ó, identificou o projeto o 2, tá? E aí qual que é o nome? Então aqui vai ser a Linda, igual o outro, tá? Ok? Então dá um next, tá? Uma então... imagem que ilustra bem essa sensação de estar sendo constantemente avaliado. O João, com o humor dele, nos faz rir, mas também nos convida a refletir. Será que a gente complica demais as coisas? E será que a gente não está projetando nos nossos pet julgamentos que só existem na nossa cabeça? É mesmo. Então ele agora, tá? Ele vai identificar os dois, ok?
Eu acho esse processo um pouco complicado e eu tenho um de graça, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que é simples, simples, simples de tudo. Muito bem, ele tem um jeito automático de fazer essa separação, tá? Só que como eu errei, eu não vou conseguir fazer, tá? Então ele vai pegar aqui, ó, e vai fazer. Então ele vem, mas você pode fazer manual, tá? Que é um trabalho um pouco mais desgastante, mas, por exemplo, tá aqui, ó. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurando dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece, de fazer compras no supermercado. E depois vamos dar uma olhada dos olhares atentos dos nossos pets. Esses bichinhos às vezes parecem que estão julgando cada passo que a gente dá. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar as observações hilárias do comediante João, o Observador. Ele é conhecido pelas tiradas perspicazes sobre a vida cotidiana. Ah, João, conheço. Ele tem um jeito único de achar graça nas coisas mais simples. Chegou aqui, então o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, tá? E vou fazer assim, ó. Change speaker. E aí eu vou falar para ele que aqui quem está falando é o Roberto, ó. Tô curioso para saber o que ele tem a dizer sobre o Superman. Tá errado, tá? Então o que que acontece? É que eu vou precisar trocar de novo. Então eu vou vir aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou falar para ele que tá errado. Tá errado, eu faço assim. Então o tô curioso ainda é a Linda, tá? Tô curioso para saber o que ele tem a dizer sobre o Superman. Aí, veja. Pois então, Aqui no Pois Então, eu vou ter que trocar e falar para ele que é o Roberto. E eu vou fazer isso até o final. Tem como fazer isso automático? Tem. Você sabe? Não. Mas tem como fazer automático. E para poder fazer isso de outra forma, tá? Você pode clicar aqui, é o que eu falei. Eu fiz, errei, e aí depois eu fiz de novo, tá? O Project Settings, tá? Então você tem que pegar, na hora que ele pediu para eu identifiquei, mas ele só apresentou a Linda. Ele não apresentou o Roberto. Então o que que acontece? Aí ficou aqui para eu pegar e editar esse texto todo. Eu não vou fazer isso. Eu mostrei o script, tá aí, tá? Vocês viram como faz, ok? É complicado? É complicado. Pode ser feito? Pode ser feito, tá? E o que que é que eu tenho para mostrar para vocês que é mais fácil? Muito bem. Eu criei um prompt. E esse prompt você pode usar. Eu usei no ChatGPT e não ficou bom. Eu usei no Gemini e ficou bom. Então eu vou fazer os dois testes e vamos ver quem vai acertar, ok? Gente, eu não vou deixar nada para trás. Ó, você segura aqui, ó. Ele está lá, ó, Hold, Alt e clica, tá? Então, se você clicar aqui no Alt e colocar aqui, ele vai começar aqui, ó. preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurando dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece, de fazer compras no supermercado. E depois vamos dar uma olhada dos olhares atentos dos nossos pets. Dou um stop, aqui, ó, é a Linda. Eu clico aqui, clico no Hold e clico aqui. Sim, faz todo sentido. Só que aí a gente foi lá e inventou o super... Então vamos voltar, olha só, presta atenção. Sim, faz todo sentido. Só que aí a gente... Só que aí já eu tenho que trocar o speaker, porque aqui é o Roberto que está falando. Então, Só que aí a gente foi lá e inventou o supermercado modelo, né? É cheio de coisa. aqui nesse aqui eu vou trocar de novo. Por quê? Porque aqui, ó, é a Linda. Então, veja, tem um jeito automático, mas eu não me lembro como é, eu não consigo guardar. Aí aqui, mas é fácil, ó. É cheio de corredores e tentações para todo lado. Então, aqui, ó, já é o Roberto. Então, você vem aqui e põe Roberto. E aí, ó. Um labirinto de produtos e promoções. Ok? Então, você vai editando todo o texto até ficar pronto, tá? E aí, quando você terminar, ele vai ter a duração. Você vê que esse aqui eu terminei e tem a duração. Esse aqui eu não terminei, ok? Então, ele ainda está em forma ainda, tá, de edição, ok? Então, vamos ver como podemos fazer isso com o ChatGPT, tá? Que é uma coisa
mais simples da gente fazer do que pegar e ficar, né, editando as coisas. Então, eu tenho um processo automático. Vamos lá. Muito bem, eu tenho o prompt que eu criei, tá? E vou colocar o prompt aqui e vocês vão ver como é que o prompt trabalha. E vou colocar o prompt aqui, tá? No Google AI Studio com Gemini 1.5 Flash. Esse aqui, gente, não é gratuito. Ele é gratuito aqui porque ele está em teste, tá? Ok? Então, veja, é aqui que nós vamos fazer os dois testes. Aliás, aqui e aqui, um teste em cada um, porque eu fiz no ChatGPT, o ChatGPT não obedeceu o meu prompt, ok? Então, como é que vai funcionar? Eu vou colar o prompt aqui e depois eu vou colar o texto do João, comediante, para ver se ele divide, ok? Então, vamos lá. Ok, então eu vou colar o prompt aqui, já vou colar direto, tá? Eu já conversei com ele hoje. Então, tá aqui. Separe o texto de uma transcrição de podcast, distinguindo entre os falantes como anfitrião 1 e anfitrião 2. Tá? Eu posso colocar o que eu quiser aqui, anfitrião 1 e anfitrião 2, tá? Porque para ser genérico. Tá? Aí, ó, separando e tal, parará, 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 parará. Entendeu? Para ele separar e a gente poder saber anfitrião 1 e anfitrião 2. Então, vamos lá. Vamos subir. E ele, ó, aqui ele vai pedir a transcrição do podcast. Então, a transcrição do podcast já tem que estar na agulha. Bom, vamos lá, então. Joguei e ele tem que pegar e escrever. Aí, ó, ele pediu a transcrição, eu vou colocar o texto do João e vamos ver se ele vai fazer, tá? Ok? Então, vamos aguardar. Ok, tá aqui, ele fez, tá? Então, ó, preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurando no dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece de fazer. Então, veja, o anfitrião 1 é o Roberto, vamos dizer, o homem, né? E o anfitrião 2 é a Linda, a mulher, ok? Então, tá aqui, anfitrião 1, anfitrião 1, anfitrião 1, anfitrião 1. Então, isso aqui você copia, tá aqui, tá? Copia isso, põe num TXT. E ali você vai ter a voz do homem e a voz da mulher separada, ok? Bom, agora nós vamos fazer a mesmíssima coisa aqui, ok? Então, aqui a gente vai pegar, vamos deixar o Gemini Flash, vamos jogar aqui, vamos dar um run, ok? Olha lá. Aí ele vai pegar, e olha, ele já pegou para separar e tal. Então, eu vou pegar o TXT, tá? Que eu deixei aqui separado, e aí vou jogar aqui e vou dar um run. E aí vamos ver. Tá lá, ó. É mais rápido do que o ChatGPT, assim, ó. Infinitamente mais rápido. Mas tá aqui direitinho a mesma coisa, tá? Vocês podem comparar, tal, tá tudo aqui, ó. E outra, ele faz uma coisa que o ChatGPT não faz. Tá aqui, ó. Ele pegou, ó, entendi. Tá, colei aqui, tá aqui o treco colado, ele repete aqui, deixa direitinho, tá? Por quê? Porque aqui já é obra dele, isso aqui é obra minha, tá? Aí eu coloquei, desculpa, aqui é a obra minha, né? Aí colocou aqui, desculpa, aqui eu coloquei, tá? E aí, desculpa, gente, e o modelo tá aqui. Desculpa, tá? Ele pegou, outro dia ele fez duas transcrições para mim, hoje ele fez uma só. Anfitrião 1, preparados e tal, 2 esses bichinhos, então separado corretamente. Agora nós vamos fazer um pequeno trabalho. O que é? Vamos trocar a voz. E para simplificar, gente, para não complicar, a Eleven Labs pode fazer isso gratuitamente, porque você tem 10 mil créditos. O OpenAI pode fazer isso gratuitamente, porque você pode ir lá e ele é ilimitado. E eu gosto de fazer isso no Clipchamp, ok? Posso fazer isso vamos dizer assim, no CapCut? Pode. Isso aqui foi o que vocês viram, tá? Na abertura. É um projeto aí que a gente está trabalhando e vamos apresentar para vocês a qualquer minuto, tipo Globo, tá?
Notícia de última hora. E aí vamos apresentar o que é o Avatar Coach Virtual 2. Bem, aqui a gente pode fazer de várias formas. Você pode vir aqui ou aqui, tá? Em qualquer um dos dois, tá? Vir aqui, copiar o anfitrião 1. Aí você pega, copia o anfitrião 1, tá? Vai copiando todos os anfitriões 1, tá? E vai para lá e grava a voz do homem. Ou você pode pegar e fazer o quê? Fazer assim, nós vamos fazer um sample, gente, porque senão vai levar, isso aqui vai ficar com 2 horas. Então a gente vem para cá, conversor de texto, tá? Coloca aqui, o anfitrião 1 é homem, então a gente vai colocar aqui, vamos dizer, vamos subir aqui, português, tá certo? Aqui a gente, vamos jogar aqui em cima. Então vamos jogar o Adam, tá? Deu 16 segundos, então vamos lá. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurando no dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece, de fazer compras no supermercado. E depois vamos dar uma olhada nos olhares atentos dos nossos pets. Preparados para mais um mergulho? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Então a gente vem aqui, tá? Copiamos isso aqui, tá? Vamos copiar aqui com o ponto de interrogação, vamos colocar lá, tá? Para não ficar... Então vamos pegar aqui, vamos vir para cá para ele não dar pau, e vamos gravar e criar, vamos colocar aqui, deixa aqui mesmo, depois a gente ajeita, a gente coloca aqui, põe o ponto de interrogação, vem aqui e a gente ada. Se esses bichinhos às vezes parecem que estão julgando cada passo que a gente dá, né? Muito bem, eu cometi um erro, tá? E estou corrigindo, é só para vocês verem. Esses bichinhos às vezes parecem que estão julgando cada passo que a gente dá, né? Muito bem, eu coloquei aqui 4 textos para vocês verem, tá? Então vamos lá, tá? Vamos pegar aqui para a gente ver como é que ficou. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurando no dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece, de fazer compras no supermercado. E depois vamos dar uma olhada nos olhares atentos dos nossos pets. Esses bichinhos às vezes parecem que estão julgando cada passo que a gente dá, né? Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar as observações hilárias do comediante João, o observador. Ele é conhecido pelas tiradas perspicazes sobre a vida cotidiana. Ah, o João. Conheço. Eu tenho um jeito único de achar graça nas coisas mais simples. Tô curioso para saber o que ele tem a dizer sobre supermercados. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente... Ok, bom, aqui está João, o comediante, tá? Vamos só aí, ó, rapidinho. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurando dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece, de fazer compras no supermercado. E depois vamos dar uma olhada nos olhares atentos dos nossos pets. Esses bichinhos às vezes parecem que estão julgando cada passo que a gente dá. Exatamente. Então veja, você vê que ali tá o áudio, não tá um áudio limpo, como está aqui, tá? Então aqui... Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurando no dia a dia, que pode ser bem mais complexo do que parece, de fazer compras no supermercado. E depois vamos dar uma olhada nos olhares atentos dos nossos pets. Esses bichinhos às vezes parecem que estão julgando cada passo. Então, veja, ali faltou, né? Ali a gente pode botar que é aquele que ela fala, tá? Mas é isso. Então, aqui você pode pegar e montar. O que você pode fazer? Depois que você montar ele inteirinho, pronto, aí você tem 2 serviços que você fez. Primeiro, porque você pode pegar a mídia e separar depois, deletar a mulher e ficar com o João, tá, inteirinho. E aí você pode levar para um lip sync para você criar, então, o homem e a mulher
falando. Isso, gente, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, porque senão o vídeo vai ficar com 1 hora, ok? Então tá aí, troca de vozes gratuita, automática, sem aquele negócio de você pegar e trabalhar com Descript, tá? Que é muito legal, muito bom, muito fantástico e tal, mas vai arrebentar a gente de trabalhar. Já desse jeito ficou bem mais simples, você tem a solução aqui e a solução aqui, ok? Então você poderá estar fazendo este trabalho tranquilamente, separando as vozes, editando, fazendo o que você quiser, porque depois que você tem o texto na mão, você pode mudar tudo, tá? Você pode pedir para o ChatGPT fazer outro, criar um podcast em cima desse podcast. Gente, o céu é o limite. Aí depende da criatividade de cada um. Se você quiser mudar o podcast inteirinho, é só você falar para um desses 2 chats, para ele criar qualquer coisa que você queira, qualquer negócio. Aí, meu amigo, é só você montar, você tem já aquilo ali pronto, você aí dá a instrução para eles que eles vão fazer um podcast novinho para você com 2 vozes. Ou com 3, ou com 4, porque ele já tem um sample na mão para ele fazer análise, ok? É isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Quer dizer, eu ia mostrar isso aí semana passada, mas eu me chateei muito. Fiquei muito chateado, tá? Vão copiar isso aí? Vão copiar, não tem problema. O meu vai ter 200 visualizações? Vai! E o dos outros? 20 mil. Tudo bem, não tem problema. Muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando com o canal. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu comentário. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado mesmo. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Se você chegou até aqui e está vendo que este vídeo vai te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e pressione o sininho para não perder as atualizações e próximos lançamentos. Dê um like se gostou. Isso nos ajudará muito.